Bem-vindo a mais um CooperaCast, o podcast do BNI Coopera. E hoje nós estamos aqui com ela, doutora Kennedy. Nossa convidada de hoje é a especialista em realçar a beleza com naturalidade, segurança e técnica, comandando a clínica Doutora Kennedy, com atendimento reconhecidamente humano e resultados elegantes. Ela é referência em procedimentos como harmonização facial, bioestimuladores e até a correção não cirúrgica de orelha de abano. Doutora Kennedy, também conhecida como Silvana, mas mais conhecida como Doutora Kennedy, seja bem-vinda ao CooperaCast. Obrigada, Ronaldo. Estou muito contente de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho do meu trabalho, da experiência até aqui, no meu trabalho com as pessoas, como empresária também, como dona da clínica. Então, estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Doutora Kennedy, sua missão é cuidar de pessoas e não apenas de rostos e corpos. O que levou você a trabalhar com estética, Como que isso chegou até você? Eu sempre cuidei de pessoas, amo cuidar de pessoas. Iniciei, no entanto, a minha primeira graduação é enfermagem, eu sou enfermeira. Já vem no ato de cuidar, de servir, de estar sempre ajudando as pessoas. E depois eu me tornei a doutora Pé, antiga doutora, a doutora Pé, a clínica de podologia. O ato de cuidar ali do pé fez eu também querer buscar mais conhecimento e vim ao tempo, com o tempo, eu vim para os estudos trazendo para chegar até aqui hoje na estética. Então eu fiz biomedicina, daí eu fui fazendo as pós-graduações, especializações e vi que o cuidar do pé, o cuidado do pé, ele é saúde. E a estética, ela vai além da estética, só da beleza. Ela é também saúde. E por isso que eu entrei para esse ramo. Então, a doutora Kennedy cuida dos pés à cabeça. Dos pés à cabeça. A gente faz tudo lá na clínica. A doutora trabalha com ácido hialurônico e botox, são essas algumas das especialidades. Isso, a harmonização facial, ela engloba todos esses tipos de procedimento. O ácido hialurônico, ele vem para dar volume, para preencher. Tudo isso com naturalidade, a gente precisa sempre focar nisso. O bioestimulador é a poupança de colágeno que todo mundo gostaria de ter, todo mundo precisa ter. Com o tempo nós vamos tendo essa perda de colágeno e vai caindo tudo, a gente sente o rosto derretendo, a papada, porque vai ficando flácido. E o bioestimulador vem para preencher, para trazer realmente a nossa poupança de colágeno. E também tem os outros procedimentos, que eu trabalho com fios, eu trabalho também na correção da orelha, que é a harmonização das orelhas, de abano, quando elas são abertas, então a gente consegue reposicionar essas orelhas e tem outros procedimentos lá não invasivos, então eu continuo ainda tendo a clínica Doutora Pé dentro da Doutora Kennedy e tem os procedimentos de massagem relaxante, drenagem, mas aí já não sou eu que faço, aí é uma profissional que trabalha comigo. Então você tem toda uma equipe que ampara você em todos os procedimentos. E todos os meus procedimentos eu tenho a Camille que me auxilia hoje, eu dou muito valor para o meu paciente. Então, eu gosto muito de ter um auxiliar para realizar esse tipo de procedimento, para ele poder se sentir mais calmo, ter uma experiência diferente ao realizar uma toxina botulínica, que é o Botox, onde a gente consegue colocar gelinho, consegue acalmar esse paciente, porque tem muitas pessoas que não gostam de agulha, então eu utilizo uma agulha baby para poder fazer esse tipo de tratamento, onde eu sei que ele vai sentir a menos dor possível, então todos os meus tratamentos eu tento trazer indolor, para que eles tenham essa sensação, essa experiência gostosa dentro da clínica. De certa forma, a doutora sempre trabalha com o bem-estar, mas muito mais com a autoestima. Isso, trazendo a autoestima para o paciente. Ronaldo, chegam lá pacientes de todos os tipos. Vai chegar aquele paciente que só quer uma toxina e tá tudo certo, ele já vem certo do que ele quer. Tem aquele paciente que chega e com uma foto de um ator, de uma atriz. Isso que eu ia saber. Existem pessoas que querem ficar igual aquele ator. E não só o ator em si, pelos procedimentos que ele já fez, mas também porque tem os filtros do Instagram que enganam muito, As características, é incrível. Então, assim, eu quero essa boca.
Olha, eu quero o formato desse nariz aqui. Então, assim, você tem que ter muita experiência no sentido de saber conversar com esse paciente, poder entender o que ele está passando. Por isso que eu acho muito importante a gente ter parceiros dentro da empresa, né? Igual você ter uma psicóloga, no caso lá, hoje a gente indica a psicóloga, né, a Juliana Cordão, para poder estar ali orientando se caso precisa. A gente ter pessoas para poder orientar, para poder direcionar também, porque às vezes a pessoa chega lá com depressão, triste, e se você não entender o comportamento humano, não adianta você ser harmonizadora. E já aconteceu de chegar um paciente ou alguém que queria mudar um nariz que era perfeito? Já, com distúrbio de imagem. Então, assim, existe essa patologia, né? Se olha no espelho, ela se acha feia, ela se acha... Ou ela tá magra, mas ela se acha gorda. Às vezes ela tá gorda e se acha magra. Enfim, daí tem todos os tipos, porque eu também trabalho com harmonização corporal dentro da clínica. E o facial, as pessoas se olham, né? Tá bonito. Talvez ali uma limpeza de pele, um bioestimulador, no microagulhamento, um MMP, não precisar nada injetado. Eu quero. E aí você tem que saber conversar, tem que saber orientar essa pessoa para ela sair satisfeita com o tratamento e também entender que não é uma desfeita do que ela tá querendo, mas entender a dor daquele paciente. Dói para ele o nariz. Ele quer mexer no nariz, mas às vezes não há necessidade. Então, assim, tem que saber... Então, por conta desse distúrbio e por conta dos trabalhos e serviços oferecidos pela doutora Kennedy, a gente tem uma linha tênue aí entre a ética, Sim. Porque é um momento que a pessoa está em fragilidade, então um profissional não tão bom assim, não tão especializado, ele pode fazer uma indicação errada. Pode. Por isso que é importante. Eu sempre falo, venha realizar a sua consulta. Por que a consulta é importante? Por isso, porque o profissional, ele vai olhar você, ele vai ver o que você precisa, ele vai direcionar você. E não é uma venda, não tô vendendo seringa, não tô vendendo fios, eu não tô vendendo um pote de Sculptra ou de Eleva, não. O profissional harmonizador, ele tem que vender procedimentos que cabe pro paciente, que dê na naturalidade do paciente, e não vender. Hoje em dia, a gente vê lá, vende 1 ml por tanto, vende toxina. Às vezes, o tanto de toxina você não precisa de 100 unidades, você precisa de 60. Às vezes ele tá te vendendo 35, não vai funcionar, porque você precisa de 70. Então, isso daí é algo hoje, como o ramo da estética, ele está aumentando muito, ele tem hoje, está crescente, é uma área muito rica de conhecimento, mas muitos não buscam conhecimento. E é aí que nós temos que se diferenciar, que é o meu propósito, é o meu diferencial. Eu quero trazer para o meu paciente algo que ele saia feliz. Eu quero que ele saia, ele não veio comprar um ml. Que ele saia realizado. Que ele saia realizado. Que ele se olhe no espelho e fala, nossa, eu pensei nisso, mas a doutora me mostrou e eu fiz o que ela falou e deu certo e eu tô feliz com isso. A gente, falando já de ética e falando sobre cuidar de pessoas, né? É algo que eu acredito que seja extremamente satisfatório, seria essa parte da orelha de abano, porque eu creio que muitas crianças, até adultos, já sofreram muito a questão de bullying, ou aquela insatisfação de ter um cabelo e a orelha, né, despontando, e isso incomoda. Para quem tem toque, então, nossa, é terrível. E como que é essa doutora, né, nesse dia a dia, ver pessoas sendo transformadas, né, nessa questão da orelha de abano? Me encanta. Eu sou apaixonada. Primeiro porque eu fui buscar esse conhecimento para poder trazer algo diferente para minha clínica e para o meu paciente. Porque é um procedimento que não é o procedimento. É a realização de um sonho. Então as pessoas chegam lá, eu tenho vários casos, né, cases de sucesso, vamos dizer assim, eu até posto alguns que são autorizados. Então, desde criança, acima de 7 anos, como pessoas de 60 anos, que juntou dinheiro, que fez, eu vou fazer esse procedimento. E não é um procedimento caro, tá? É um procedimento acessível hoje. Antigamente era só cirurgia, né? Era só otoplastia, que é a cirurgia da orelha. Hoje é otomodelação, modelar a orelha, reposicionar a orelha. Então tem pessoas, eu até coloquei no Instagram agora o último caso que eu tive, de uma mãe. Ela tem trauma,
virou mãe, assim, todo mundo fala, virou mãe, nasce um coque. E ela pôs bem assim, né, que não foi o caso dela. Ela começou, ela queria tirar foto com a criança, não conseguia, porque daí tem que prender o cabelo, e criança exige muita dedicação, né, e cabelo comprido e solto, com crianças é mais difícil. Aí ela veio, encontrou a clínica, pesquisou, fez o procedimento, ela tá super feliz, muito contente. E eu já tive outros casos também. Então, assim, essa realização pessoal não tem preço que pague. Eu amo fazer orelha de abano, a harmonização de orelhas, realmente me traz essa alegria, essa satisfação. Eu vejo, a pessoa se olha no espelho, porque a gente faz o procedimento e depois mostra, né? E aí você olha, você vê, eu fico, nossa, me encanta, me deixa muito feliz. Doutora Kennedy, tem alguma história dessas? Contou uma sobre uma mãe, né, um case de sucesso, mas tem alguma história assim que te marcou assim profundamente, que você viu uma mudança assim extraordinária e que você lembra, você se emociona? Todos os casos de orelha de abano, assim, 99% são emocionantes. Mas teve um que foi o do Miguel, eu posso até falar o nome dele, porque ele foi pro meu outdoor, ele foi pro meu Instagram. Então, é um menino onde que a mãe acabou vindo à clínica, né? Trouxe ele, mas ele nunca tinha reclamado. Mas ele tava, assim, não querendo ir pra escola. Alguns sintomas estava diferente, mas a mãe dele que se incomodava mais, no caso com a orelha, mas ele estava sofrendo bullying, mas ele não tinha, eu acho que, comentado, assim, pela história dele com a mãe. E comigo ele conversou. Olha só. Comigo ele conversou. Então, assim, daí a mãe dele até ficou emocionada, tudo, falou, nossa. E ela veio, aí ele fez o procedimento. Então, assim, muito querido, foi no final do ano, me levou flores, né, bombom, enfim. Por quê? Porque é algo que mexe com a pessoa, né? É algo que na escola estavam mexendo na orelha dele, e as pessoas são muito maldosas, né? As crianças, a gente fala, mas acaba sendo maldosas umas com as outras em questão de... Juntos os amigos, começa a não ter limite para a brincadeira. É isso mesmo, perde o limite. Mães precisam cuidar, né, dessa situação, até porque às vezes o seu filho não é o que sofre bullying, mas o seu filho é o que faz o bullying. Então, assim, nós temos que cuidar. Às vezes a gente ensina os filhos a revidar, a falar palavrão. Se fizerem isso, você vai revida. Não, ensina a criança a falar com a diretora, né? Não faça bullying. Ensina a criança a não fazer bullying, ensina isso. O pai e a mãe sempre pensam que o filho vai ser a vítima, né? Sempre. Nunca que vai ser o agressor. O agressor. E se você se o seu filho está sendo um agressor com 6, com 7, com 10 anos, imagina o que ele vai ser quando ele estiver 20, 25, que adulto que ele vai ser, e que pai que ele vai ser, o que ele vai ser para a sociedade. Então nós precisamos repensar isso. Eu penso assim, eu sofri bullying e vivo hoje ajudando pessoas que sofrem bullying. Então sempre nós precisamos analisar isso, que nós nunca sejamos os agentes causadores. É melhor a gente sofrer e entender que nós precisamos educar as pessoas a não fazerem, do que nós sermos o agente causador do bullying ou do sofrimento das pessoas. E é um desafio hoje, né? É um desafio. Pra gente encarar o bullying. Quantas pessoas já sofreram e quantas ainda sofrem, né? Por conta de pequenas coisas, pequenas características que deveriam passar despercebidas. Né? E são características únicas, porque nós somos únicos. Deus nos criou únicos. Então não temos muito assim, um vai ser branco, outro vai ser moreno, outro vai ser negro, um vai ter o olho claro igual o seu, verde, outro vai ter o olho castanho, preto, não é alto, até baixo, né? O que nós temos que buscar é o quê? Nos amarmos. Se nós nos amarmos mais, nós não sofremos tanto, porque nós cuidamos mais da nossa vida, cuidamos mais da gente, nós vamos querer fazer uma massagem relaxante, a gente vai querer se olhar mais no espelho, a gente vai amar quem está ao nosso lado, se é o marido, a esposa, se é o filho, se é o irmão, se é a mãe, se é o cachorro, enfim. É uma transformação que tem que iniciar de dentro, tem que ser. Não só por fora. Você pode arrumar por fora, mas por dentro não tiver perfeito também. E eu trabalho muito isso com meus pacientes. Nós precisamos nos amar de fora para dentro e de dentro para fora. Não adianta só a gente ficar lá se botocando, ácido hialurônico, bioestimulador, corpo malhado. Não é isso. Isso faz parte. Mas se eu lá dentro, se eu estiver triste, se eu estiver com rancor,
com raiva, não ter sentimentos bons dentro de mim, por mais que você faça uma maquiagem perfeita, você não vai conseguir demonstrar tudo isso para as pessoas que estão à sua volta. E é perceptível, né? É que a gente perdeu um pouco dessa habilidade de perceber o outro, né? Nos seus sentimentos, a sua forma. Sim. Mas se sente, né? Tanto que quando você chega num ambiente que a pessoa está depressiva, você fala, nossa, que ambiente carregado, né? Uhum. E é por conta, às vezes, de uma patologia. De patologia, né? E por isso que é muito importante a gente se cuidar, se amar, procurar ajuda. Tem pacientes meus que chegam ali sentar para conversar, para fazer uma consulta comigo. Eu converso com a pessoa, eu sinto a pessoa, eu sei que se ela fizer o procedimento, não vai resolver. É mais frustrante, né? É mais frustrante, porque ela vai gastar, porque ela vai investir. Ela coloca no procedimento toda a expectativa de mudança, que é uma mudança que teria que ser interior e não exterior. Por isso que a princípio tem que começar de dentro para fora. É desafiador, né? É desafiador, mas é algo que eu sempre coloco isso na minha vida e para as pessoas que estão à minha volta também. Então a gente na clínica é algo bem bacana, porque a gente começa o dia fazendo uma oração e meditação, todos os dias. Que legal. Buscando o quê? Paz espiritual, mental, físico, porque não adianta nada. As meninas que trabalham comigo são todas bonitas. Elas são bonitas, a Camila, a Tamires, a Fernanda, a Rose, todas são mulheres bonitas. Não adianta elas estarem bonitas externamente e chega meu paciente lá e ela, meu Deus, mais um para atender. Não. Não adianta. Aí já não fica tão bonita assim. Já não fica tão bonita assim. Então, por isso que é legal. Isso não é só para elas, né? É para todo mundo, né? Nós precisamos entender isso. Que nós temos que estar bem. Quando nós vamos fazer um botox, fazer um preenchimento, eu preciso estar bem. E não buscar isso como algo que vai te fazer bem. Mudando um pouquinho de assunto. Vamos lá. Mas ainda falando da doutora Kennedy, e a gente já está falando de desafios também. Sim. Na doutora, no atendimento também falou, mas empreender é um desafio muito grande. Com certeza. Você enfrentou de montar uma clínica, né, criar todo esse espaço. Qual foi o maior desafio como empreendedora para a doutora Kennedy? Eu penso que o maior desafio hoje, para mim foi, do início até hoje, você trazer um trabalho de gestão como líder e trazer um trabalho humanizado, que é o que eu busco. Essas duas diretrizes precisam andar juntas. E é muito difícil, porque se você é líder, você não pode sentar para almoçar com a sua colaboradora. Mais ou menos isso é o que a sociedade coloca. É colocado, né? É colocado isso. Você não pode se preocupar com o funcionário. O funcionário é funcionário. E eu tive que trazer essa gestão. Por quê? Porque eu aprendi desde criança. Eu sou adventista do 7º dia e eu estudo a Bíblia. E ao estudar a Bíblia, Jesus ensina, ame as pessoas, não as coisas. Então eu não tenho que amar a cadeira da minha clínica, a mesa da minha clínica, a cadeira, o que for, né? As luzes, a parede. Não. Eu preciso amar as pessoas que estão ali dentro. E trazer esse trabalho humanizado, mostrar para elas que elas precisam ser humanizadas também. Então, esse foi o maior desafio e é um desafio que a gente tem todos os dias, diariamente. Até porque nós temos rotatividade de pessoas, então a gente precisa trazer essa mentalidade. Eu acho que foi o meu maior desafio. Trazer essa cultura diária de manter esse lado humano. Porque você vê, quando você vai, não sei você, Ronaldo, mas quando você sai e vai em algum lugar, o que a gente mais sente falta? Eu, pelo menos, um atendimento humanizado. Esse calor humano, né? Esse calor humano. Está preocupada com você. Você vai comprar. Aparências. A pessoa, às vezes, só está pensando em te vender. Ela não está pensando em te ver bem. Não, se não der agora. Tem pessoas que não grudam em você. Você se sente mal se grudar muito. Sufocado. Às vezes, se não tirar atenção também, a gente acha ruim. Então, a gente acaba trazendo isso. Então, a clínica, eu pus o slogan, né? A clínica mais amada do Brasil. Não só para ter o slogan, mas que esse slogan seja verdadeiro. Que as pessoas entram e têm uma experiência de ser amado, desde a hora que abre a porta, a secretária, na hora que ela senta na sala de espera, vendo a TV, tomando uma água na taça, que a gente toma água geralmente no copo descartável. Mas geralmente na taça a gente toma o quê? Champanhe, vinho, enfim, né? Mas lá eu não coloquei nem café. A clínica não tem café. A clínica só tem água. Por quê?
Nos dias especiais a gente coloca suco, porque é o líquido mais precioso que a gente tem, é o líquido que mais dá energia para nós. A água, ela é 70% do nosso organismo, do nosso corpo, é de água. Então, se você quer ter uma pele bonita, você precisa beber o quê? Água. Água. Você quer ter a mente, o cérebro ativo? Água. Rim funcionando? Água. Coração batendo? Água. Então, eu quis colocar isso dentro da clínica. E então, todo mundo que chega lá, às vezes a pessoa pergunta, tem café? Falo, não tem café, mas tem uma bebida a mais valiosa da vida, que é a água, e você vai tomar na taça aqui na Clínica Mais Amada. Mais valiosa, É a mais que mais faz bem, que resolve tudo. Resolve Porque tudo. praticamente tudo vai água. É. Você vai fazer uma comida, vai água, você vai... Até para fazer a bebida, Tudo. que não é saudável, você precisa de água. Você precisa da água. E isso é muito importante. Foi uma das coisas que eu quis colocar dentro da clínica. Eu consegui, graças a Deus. Hoje, meus pacientes nem pedem mais café. E os novos chegam, às vezes perguntam alguma coisa. E é um valor de vida, né? É um A água é isso que eu quis colocar. Né? Não é pelo valor em si da bebida. Não, Mas é não. pelo valor essencial que tem a vida, né? E as É pessoas... fantástico. E tem pacientes que chegam lá e falam, hoje, às 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, hoje é o meu primeiro copo de água, ou a minha primeira taça de água. Existe a necessidade dos 2 litros ou mais, né? Dependendo da Mas 2 pessoa. da tarde, o primeiro copo de água, água. que ali é 100 ml, mas 100 ml mais ou menos, né, no máximo, então a gente precisa trazer algumas coisas. Então, como gestora, eu tenho que levar algumas coisas para a clínica, mas não perder a humanização com os pacientes. Mas levar tudo isso é trabalhoso, porque justamente você está remando contra a maré. Sim. No cotidiano, a gente aprende que cada um tem que estar no seu lugar. Né? Uhum. E trazer essa humanização traz mais valor ainda para a vida dos teus colaboradores, mas principalmente para a vida de quem está sendo atendido ali. É isso aí, esse é o meu foco. O paciente, ele tem que ser, sentir amado, ele tem que ser a prioridade da nossa vida. Ai, mas hoje eu não tô bem. Ó, você não está bem, então a gente vai fazer algo para você ficar bem. Não tá bem? Não trabalha, fica em casa. Ou faz outra coisa que... Ou faz outra coisa que não vai lidar com as pessoas. Mas se lida com pessoas, você precisa levar coisas boas, energia positiva, você tem que ser uma pessoa alegre. É que eu tenho, o Renato até fala, né? Eu sou ligada no 550, mas eu acordo bem, eu não sei muito ficar triste, eu não sou muito melancólica, né? Eu não consigo, assim, ficar chorando muito, eu gosto muito de resolver situações, eu gosto muito de ver algo que precisa ser mudado e agir. Então eu sou muito nesse quesito. Por isso que eu acho que eu gosto de tanto estudar, eu sou um pouco perfeccionista como você, tá, Ronaldo? Eu sou perfeccionista também na clínica, eu gosto das coisas limpas, eu tenho a moça lá que organiza a limpeza, né, uma querida Rose, e assim, ela faz tudo lindo, passa álcool, higieniza, doutor, olha o cheiro, né, eu gosto de cheiro, eu gosto dessas coisas, mas pra mim, não é pra mim, a clínica é pro meu paciente, então quando ele entra, já sente aquele cheiro gostoso, né, aromatizado, depois vai para a sala, gosto de luzes também, então gosto de ter um ambiente gostoso para ele, não pelo valor disso, mas para que a pessoa tenha uma experiência diferente. Não é sempre que a gente tem um lugar assim de aconchego, de acolhimento. E é difícil as pessoas entenderem que às vezes o capricho é cuidar do outro. É cuidar do outro. Não é ostentação. Não. É uma forma de falar para o outro, ó, eu deixei aqui, tá lindo, tá bonito, mas é para você. Para você. Porque eu quase não aproveito tanto quanto você, principalmente quando você tem um espaço para atender pessoas. E a imagem nossa é muito importante disso. Sim. Porque hoje eu fui atender uma paciente do BNI, ela falou assim, Adê, pra mim, nossa, você se arrumou toda para me atender. Então assim, quando eu acordo de manhã, todos os dias, eu sempre me maqueio, eu gosto muito de maquiar, não uma maquiagem dessa igual da Stephanie, né, hoje, mas eu gosto de me maquiar, sim, eu gosto de me arrumar, gosto de passar perfume, gosto de estar cheirosa. Por quê? Porque o paciente, é só pra mim? Não, o paciente tá me vendo. Então a imagem nossa vale muito, né, como a Alana fala, né, o valor da nossa imagem, da foto, você trabalha com filmagem, então assim, você vai postar os vídeos, vale isso, nossa imagem ela vale muito. Por quê? É só para nós? Não, nós estamos fazendo para as pessoas conseguirem parar, olhar e falar, olha, peraí, o que eles estão falando?
Deve ter algo de importante, né? Tá bonito? Tá bonito, Tá alinhado? tá alinhado. Então vamos lá, doutor, o povo quer saber. Qual é o segredo para fazer uma harmonização facial que o pessoal não diz assim, passou do ponto? E o que diferencia o seu trabalho, né, que busca a naturalidade, do resultado exagerado que a gente tanto vê? Primeiramente, tem que realizar uma consulta. Muita gente não... Começa pela consulta. A consulta, a pessoa tem que... Quando a pessoa chega para fazer uma harmonização, né? A pergunta é essa, né? Já chegou para fazer a harmonização. Se eu não realizo uma consulta, só vendi para ele pro WhatsApp, pelo Instagram, igual tem gente que fala, manda uma foto para mim, né? Tem profissionais que trabalham com fotos. Manda uma foto para mim. Ah, não, você precisa disso, disso, disso. Mas é tão difícil analisar, porque às vezes você não tem uma luz, a luz mente, né? Hoje é clínica, hoje eu tenho um dermatoscópio. Então é um aparelho que consegue ver pele. Então para manchas, melasma, rugas, consigo ver a quantidade média de colágeno que você tem, se sua pele está oleosa, se ela está seca, se ela precisa de hidratação ou não, se ela está oxidada, se ela está inflamada. Oxidada é Melatoscópio. Não, dermatoscópio. 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 É um aparelho, ele tem um visorzinho e tem as ponteiras, tá? Ah, vai fazendo um zoom na pele. Vai fazendo um zoom na pele. Detalhe por detalhe. Você consegue ver detalhes, consegue ver as manchas epidérmicas e idérmicas. Então, as epidérmicas são essas externas. Então, a gente tem o melasma externo e tem o melasma interno, que é o da derme. Então, esse aparelho consegue me dar a profundidade, mostrar para mim. Então, ele é bem preciso. Ele é bem preciso. No entanto, a gente utiliza ele também tricoscopia, que é a do cabelo, né? Ver o folículo, a gente consegue ver o couro cabeludo. Então, assim, é um aparelho fenomenal. Eu falei dos pés à cabeça, mas eu achei que parava no rosto, né? Mas vê no cabelo vai também. Pro cabelo também. Olha que bacana. Vai pro cabelo, então a gente tem terapia capilar, então a gente consegue. Hoje tem o capacete, né? A gente chama de Cap Kennedy, né? Que a gente colocou o nome nele. Então ele é de luz vermelha, que é o LED terapia. Então a gente trabalha com isso para poder fortalecimento de cabelo, couro cabeludo que tá com caspa, que tá com seborreia, tem fungos também, então a gente consegue trabalhar tudo. E pro crescimento também. Quem fez transplante precisa estar fortalecendo, usando algumas mesclas específicas para colocar no couro cabeludo. A gente trabalha com MMP e o Cap Kennedy. Olha só, dessa parte do cabelo eu não sabia. Então a gente tem... Interessante. Então são várias especializações que a gente vai realizando, né? Quando a gente termina uma faculdade, a gente não pode ficar somente na faculdade, porque a faculdade ela é muito restrita e ela nem ensina sobre harmonização facial. Hoje, a maioria das faculdades, ela tem, talvez, se tiver, um módulo de estética, falando bem superficial, e depois nós necessitamos as classes, como biomedicina, enfermagem, odontologia, farmácia, a própria estética, mesmo que hoje ela está entrando dentro da harmonização, precisa realizar uma especialização. Terminou a especialização, o que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer aulas práticas, que se chama residência. Hoje a gente tem residência de harmonização facial. No entanto, eu tenho 3 residências de harmonização facial. Uma com o Dr. Hollywood, que foi feita em São Paulo, com a equipe toda, fenomenal. E outra com a doutora Janaína Galhardi, que foi sobre Hoff-Peel só pele, tratamento de pele, toda a parte dermatológica, onde a gente trabalha mancha, melasma, acne, cicatrizes de acne, tudo que você imaginar da pele. Dr. Hollywood é um homem extraordinário. Fenomenal. E foi lá que eu tive um insight de trocar o nome de Doutora Pé para Doutora Kennedy. Foi muito marcante essa residência para mim, porque até então eu era Doutora Pé realizando Botox, que eu trabalhava junto com a doutora Carla, nós somos parceiras. Sim. Até hoje nós somos parceiras e amigas. E ela sempre do meu lado ali, e eu doutora Pé com a doutora Carla, imagina. Cheguei lá para fazer a residência, para pôr a mão mais na massa, né, que foi bem no início de 2018 isso. Fui convidada, então só tinham 10 alunas, sendo que ele queria enfermeiros, biomédicos, médicos e odontólogos. Então eu tava tinha 3 enfermeiras. Aí ele foi pedindo o Instagram das pessoas. A hora que chegou no meu, né? Doutora Pé? Ele falou bem desse jeito. Doutora Pé? Doutora Pé? Vai fazer Botox? Vai fazer Botox na onde, né? Meu Deus, enfim. E aí, ele foi aquele insight. Que a doutora Pé era forte candidata a tratar a pele do OnlyFans. Só tese, Ronaldo. E aí, foi dali, eu cheguei em casa, a hora que o Renato, eu entrei no carro, falei, amor... Preciso de um nome novo. Eu preciso
de um nome novo. E aí foi, né? Aí tem a história aí e veio a doutora Kennedy. Graças a Deus, eu tenho a doutora Pé, a doutora Kennedy. Doutora Pé é um nome registrado, então eu tenho a doutora Pé e abri a doutora Kennedy. Só contextualizando, se alguém ainda não sabe quem que é o Renato é o digníssimo esposo, marido da doutora Kennedy. E somente 29 anos. Só 29 anos? Vamos em fevereiro fazer 30 anos juntos. Fevereiro de 2026, 30 anos de matrimônio, de casados. 30 anos casados e estamos aí, juntos, firme e forte. Em harmonia. Em harmonia, graças a Deus, em harmonia. Vamos lá. Doutora, a gente vê muitos milagres na internet. Além dos milagres, né, de mandar foto para fazer os procedimentos. Mas qual o mito mais absurdo ou tendência mais perigosa que a doutora já viu ou já teve conhecimento? Que você viu e falou, nossa, isso é um absurdo, não é possível que está fazendo isso. E acho que aqui entra também, né, não só de histórias e de casos, mas também dos próprios treinamentos, né? Porque hoje com a internet todo mundo pode fazer um curso no ChatGPT, na inteligência artificial e vender um curso, né? Mas precisa de ter um reconhecimento, assim como uma faculdade precisa de um reconhecimento do MEC, um curso, principalmente de harmonização, que mexe com a autoestima da mulher, do homem ou da pessoa que precisa desse procedimento, precisa de um reconhecimento. Então, esse reconhecimento tem que ser de um conselho ou de uma instituição que reconheça esse curso, né? Mas vamos começar pelos milagres da internet. Como já viu alguma coisa assim, você falou, não é possível que isso está sendo feito. Então, teve um dos casos assim, que me chocou muito, foi um caso que saiu na internet, né, teve até no Globo Repórter, enfim, né, de uma profissional que não era profissional, não tinha faculdade, e ela começou a trabalhar na internet, parecia um monte de antes e depois, tipo, ela tinha como se ela fosse uma profissional, e ela começou a fazer peeling de fenol. E nesse caso, um dos casos dela, que foi esse que acabou saindo, né, em rede nacional, o paciente acabou indo a óbito. Por quê? Porque desde o início do procedimento até o final, deu para perceber que ela não tinha nenhum conhecimento do que ela estava fazendo com o peeling de fenol, de primeiros socorros. Então, não fez o curso para aquilo, estudou na internet. O peeling de fenol, na essência, ele faz a troca da pele, seria? Isso, ele faz a troca da pele. Só que assim, os profissionais, você se habilita a fazer ele, então você faz um curso, só que é um curso que ele não é um curso barato, é um curso significativo. Existem poucos profissionais que habilitam pessoas a usarem o peeling de fenol. Isso era, né? Hoje não se usa mais, eu vou falar. E a partir desse caso, o Brasil inteiro, ninguém pode mais usar peeling de fenol, porque o paciente, na hora que ela foi fazer o procedimento, aí mostrou na internet, né, os vídeos, ela estratificou a pele, então ela cortou a pele. Existe, né, tipo, ela em vez de fazer um microagulhamento, enfim, ela cortou. O peeling de fenol, ele foi absorvido pela pele e vai pro coração, e ela passou no rosto todo. Como ela conseguiu o peeling de fenol? O marido tinha uma farmácia de manipulação, então assim, tem todo um histórico. Mas na internet, você olha... Foi uma sucessão de erros, né? Uma sucessão de erros, mas assim, na internet existem muitas pessoas que parecem profissionais, mas não são. Pessoas que nem terminaram faculdade, já trabalham. Já atuam sem especialização, com cursinhos que vão fazendo na internet, vão aprendendo e vão colocando, e as pessoas acabam indo. Mas o errado, né? Eu acho que o errado é o profissional que não pensa no paciente dele. Ah, não, é só uma toxina. É só um botox. Parece tão simples. Perde esse feeling, né? Do cuidado com o outro. Do cuidado com o outro. Que é isso que eu falo. Eu falo assim, então... Esse caso foi um caso que chocou o Brasil, na verdade, né? Não foi só a mim, mas chocou o Brasil. Sim. E esse moço foi a óbito. E nas filmagens aparecia, quando ele estava já entrando em parada, né? Na hora que ele... a profissional não tinha noção de fazer uma massagem cardíaca, ou de ligar para o 192, enfim. Primeiros socorros, equipamento, uma adrenalina... Enfim, nada. O básico. Bem feito. O básico. Mas se não tem nem o básico bem feito, não. Procurem profissionais que tenham especializações, capacidade, que façam residência, que investem. Uma residência hoje você vai gastar em torno aí 120 mil.
Não é barato, porque não é na cidade. Né, igual a que eu fiz, uma das que eu fiz foi em Floripa. Então, assim, você tem que investir do Dr. Hollywood. É dispendioso. Está lá, né? O Investigar sobre esses profissionais que oferecem, né? Até porque se você tem acredito que boa parte das pessoas pesquisam qual profissional ela vai fazer, a não ser que tenha uma indicação bem feita, né? Ele saber quais profissionais estão respaldados pelo conselho para fazer isso. E se tem fotos de pacientes, é bem fácil encontrar aquele paciente que foi atendido pelo profissional e saber se a procedência foi... Se é aquilo mesmo. Real mesmo, ou se talvez não está utilizando a foto de alguém. Que tá tendo isso um monte, né? Tá tendo... Porque na internet eu posso entrar lá no Doutora Kennedy, vou montar lá o Dr. Ronaldo e vou falar que faço especialização e utilizar as suas imagens. Então, é necessário ter cuidado. Infelizmente existe isso. Nem devia estar falando porque eu estou dando ideia aqui para outras pessoas. Mas é o que acontece. Mas é importante estar atento a essas propagandas, a essas informações que são colocadas nas redes sociais. Ronaldo, uma pergunta. Você iria num dentista que não é dentista? Não, jamais. Você levaria o seu filho numa pediatra que não é pediatra? Não. É a mesma coisa. Jamais. Nós não podemos ir em pessoas em harmonização facial, entregar nosso rosto, nosso corpo para quem não é especializado. É a mesma coisa. É que a gente, às vezes, com essas propagandas, como tem muitas franquias hoje, muita coisa, né? Na verdade, tem muita informação. Tem muitos profissionais, muitas empresas hoje, muitas clínicas, né? Muitas coisas. Então, tem muita informação, então as pessoas, às vezes, acabam não sabendo onde ir. Mas elas precisam saber que elas estão entregando a coisa mais valiosa da vida delas, que é elas. Então, a gente precisa valorizar isso. Precisa de um profissional que te valorize e que seja estudado. Não só que te valorize, porque às vezes se eu tiver dinheiro e eu não tivesse estudado, eu poderia montar a clínica mais chiquetosa da vida e colocar um monte de profissionais sem ser profissionais, ou eu falar que eu sou profissional sem ter diploma, sem ter o conselho, sem ser responsável técnica da sua clínica. Então, assim, isso é muito importante. Eu friso isso, eu gosto de falar disso. Por quê? Porque, assim, as intercorrências, elas podem acontecer em qualquer lugar, mas o bom profissional evita. O bom profissional, ele vai evitar intercorrência, porque ele vai conhecer anatomia, ele vai fazer curso de cadáveres. Curso de cadáveres não é barato, é investimento, a pessoa precisa ir fazer. Quem tem curso de cadáveres são profissionais bons, porque ele está estudando anatomia no cadáver, no ser humano morto, né? O ser humano morto. Mas ele está estudando, então ele vai lá, tem o ITC em Camboriú, só tinha em Camboriú, agora tem em São Paulo também, que é um lugar só de estudo. E você aprende anatomia e tem cada detalhe. E vai vendo, você vai estratificando a pele, vai puxando a pele, você vê a epiderme, você consegue ver a artéria oftalmo, a finura que é. Então, para você, quando preenche uma glabela, que não é o indicado, que as pessoas fazem muito, como pode cegar uma pessoa? Então, você consegue entender isso a fundo, mas as pessoas não estudam. Não todos, eu tô dizendo, algumas pessoas não estudam. E quando elas fazem isso, elas estão negligenciando o que elas aprenderam até ali e levando um risco de vida para o paciente. Isso é uma realidade. Negligenciando a vida, a própria vida. Né? A própria vida. A própria vida. Então, nós temos que estudar. Vai acontecer, pode acontecer, claro que pode. Hematomas, algo que você consiga ali reverter no momento. Mas o bom profissional, ele tem que evitar. Ele tem que evitar. Ele tem que evitar um preenchimento errado, ele tem que evitar algo que vá deixar o paciente com trauma, porque você fica com trauma, né? Eu falo assim, de boca cheia, a doutora Carla mesmo, sempre foi uma pessoa muito importante para mim na minha vida, desde o início. Ela sempre esteve comigo. Até hoje é minha parceira. E assim, ela estuda muito. E eu acho que eu me identifiquei muito com ela por isso. Ela é uma pessoa que estuda demais e eu gosto disso. Então eu também procuro sempre ser, assim, pegar pessoas de exemplo, né? Como o doutor Edivino também, né? Fui fazer um a um com ele. Gente, o cara é fenomenal, ele estuda, ele tem tudo tecnológico, eu fiquei encantada. Então, assim, é muito gostoso a gente ter pessoas nesse nível de estudo perto da gente. E o BNI traz isso, né, Ronaldo? E falando em BNI, vamos falar do BNI. É interessante, importante também informar, né, para quem está assistindo, para quem está ouvindo o CooperaCast,
O 1 a 1 é um processo que a gente tem dentro do BNI, onde os empresários, né, visitam o empreendimento do parceiro ali, do membro do BNI, e ali eles conhecem um pouquinho mais profundamente como que funciona cada detalhe, o que ele faz, como que faz, para justamente conhecer e poder futuramente recomendar esse membro para um outro cliente ou um outro profissional, né? Então, faz parte desse processo. Isso. E se você quer fazer parte do BNI, aqui em Paranavaí nós temos o BNI Coopera. O BNI Coopera se reúne todas as sextas-feiras, às 6h15 da manhã, lá no Itália Hotel. E ali a gente se integra, né? Onde a gente pode entender mais sobre negócios. Toda sexta-feira, às 6h15 da manhã, lá no Itália Hotel. Se você quer fazer mais e melhores negócios, se inscreva com antecedência. Não dá para chegar lá na hora da reunião, tem que fazer a inscrição com antecedência. Ô, Ronaldo, Oportunidade de cooperar e crescer. e se eles estão vendo o nosso vídeo, fala que vai ser nosso convidado especial, que nós pagamos o café da manhã para ele. Olha só, aí que fica a dica, hein? Só escrever BNI aqui que a gente entra em contato com você. Isso mesmo. Continuando o nosso bate-papo, você investiu numa clínica moderna e em procedimentos minimamente invasivos, né? Lift sem corte, nariz sem cirurgia. Rinomodelação, fica Olha, perfeito. a gente estava falando... No Instagram, gente. A gente estava Meu falando da Instagram. orelha, que também é sem cirurgia, mas sem o nariz cirurgia. também tem Tem que... o nariz, rinomodelação, empina, tira aquela depressãozinha que tem aqui, né, que tem um ossinho. Ó, entre no Instagram, @doutora Kennedy, vocês vão deliciar de ver tantos procedimentos maravilhosos. Observando esse procedimento que já não é cirúrgico, né, mas estético. Qual que é a visão da doutora para o futuro da estética, assim, e ainda mais agora que tem IA, tem tantas tecnologias, Sim. né, do lado do cabelo que também não conhecia. Como que a doutora vê o futuro? Não, a estética só tende a ascensão, né? Só crescimento, não tem como parar mais, é daqui pra mais, né? Tipo, do 100 pra 1000, não tem como. É uma área que realmente é uma área que é valorizada, é uma área que hoje a gente se olha muito, né? Hoje a gente se olha muito, é no espelho, ó, quantas... A gente estava se arrumando para fazer aqui o CooperaCast, a gente se olhou quantas vezes no espelho, né? Já foi pro Instagram, já vem pra selfie, já tiramos uma foto. Então, hoje a gente se olha muito. Então, a nossa imagem hoje é muito importante pra gente. Então, a estética, ela vem para auxiliar, para deixar você mais confortável, para você se sentir melhor. Então, assim, quando você vai lá e você faz uma toxina, você minimiza suas rugas. Ai, mas tirou minha naturalidade. Não, não tira sua naturalidade. Então, só vai tirar sua naturalidade caso o profissional não saiba te olhar natural. Não tem um olhar clínico de harmonização. Aí, se não colocar o ácido hialurônico em pontos certos, estratégicos, eu posso desarmonizar uma pessoa. Que é o que aconteceu muito, né? Com muitos atores, cantores aí na mídia que a gente viu. Aquilo é desarmonização facial. Porque o profissional quis vender, talvez, ou não teve um olhar clínico, só falou, 30 seringas, o cara pagou e beleza, vamos colocar 30 seringas nessa pessoa. Então, assim, quando você tem um profissional que vai te avaliar, que vai fazer uma consulta, eu tiro foto no iPad, eu sempre marco o paciente, isso é necessário, aqui é legal, se você conseguir fazer isso, mostra um planejamento médio e o ouro. Ó, esse aqui, que seria um bioestimulador, ultraforma. Então, cada pessoa é uma pessoa. Agora, não, eu estou vendendo bioestimulador. Todo mundo que chega ali, eu vou oferecer o quê? Bioestimulador. Então, assim, é um pouco disso que eu acho um pouco que a estética vai aumentar, mas ela tem que ter esse cuidado. Chega no nosso WhatsApp, 10 fios por tanto, sabe? Botox por tanto. Tá, mas... essa quantidade de Botox que eles estão oferecendo é o que cabe para mim? É o que serve para mim? Vai dar certo? Ou esse daqui eu não vou gostar, vai colocar 35 unidades, eu vou embora, dali 2 meses acabou tudo. Das tecnologias que a doutora acompanha na área estética, tem algo assim previsível que parece que vai ser disruptivo daqui a alguns anos, assim, que vai mudar a forma da estética ou do dia a dia dos pacientes? Hoje em dia, existem muitas tecnologias. Vou falar das que eu trabalho, tá? Sim. O Ultraformer MPT hoje é uma das tecnologias revolucionárias para poupança de colágeno sem agulha. Então,
O simulador, ele é a poupança de colágeno, que é o injetável, o Sculptra, Eleva, Radiese, outros tipos de... A gente tem vários, tá? O Diamond. Agora, o Ultraformer, pensa comigo, ele faz micropontos de coagulação em camadas diferentes da sua pele, dependendo da ponteira, fazendo um lift facial sem cirurgia. Então, assim, ele é uma das tecnologias hoje, e sem dor, sem agulha, e você consegue fazer ele e sair para ir fazer qualquer outro evento, volta ao trabalho. Então, ele é uma dessas tecnologias muito boa. Isso para a poupança de colágeno. Nós temos o CO2, que é para pele, então para renovação de pele, hoje, que seria igual o peeling de fenol, parecido, vamos pôr técnica diferente, o peeling é químico, mas assim, ele renova a pele, o CO2 faz isso também. Que vem o Lavien, que faz uma renovação de pele, mas é um baby glow, é algo mais leve, nada muito invasivo, até porque a gente não trabalha com com laser muito invasivo, né? Mas o CO2 já traz essa profundidade um pouquinho maior, então a gente consegue trabalhar. Então, assim, tecnologias não param, né? E assim, antes era o Ultraformer 3, agora é o Ultraformer MPT, daqui a pouco vai ser o Ultraformer da Galaxy, e é assim, não vai ter jeito. Vai subindo a tecnologia, os nomes, mas sempre melhorando, né? O 3 já dói mais, o MPT já dói menos, a energia do MPT já é maior, já consegue te dar um resultado mais rápido, em menos tempo. Então, assim, é toda tecnologia. Então, a estética só vai ascensão. Doutora, a confiança é a base do seu relacionamento com o paciente. Qual o seu conselho para quem está pensando em realizar um procedimento estético? O que é fundamental observar no profissional, além da técnica, para garantir que o resultado será seguro e alinhado com o desejo da beleza natural? Primeiramente, eu vou falar, ligue para a doutora Kennedy, a doutora mais amada do Brasil, mas existem pessoas de fora que não conseguiriam chegar até aqui, mesmo eu atendo gente de Paris. Pode mandar uma foto? Não faço por foto. Mas assim, atendo gente de Paris que vem visitar São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. Então, assim, tem vários estados que eu atendo, pessoas que acabam vindo visitar os pais, ou os filhos acabam vindo pra cá e acabam indo lá na clínica. Mas eu penso assim, que a pessoa, primeiramente, ela tem que entender, eu preciso de uma consulta. Ela tem que entender isso, o profissional precisa ver ela, precisa ter esse contato. Existe a consulta online. A consulta online, ela é importante, é bacana para alguns casos, exemplo, a orelha de abano, a gente consegue dar um resultado legal, mas a pele você precisa. E hoje, agora eu com o dermatoscópio, eu consigo ver que a gente consegue visualizar coisas que o olho nu não vê. Então a gente não tem noção do que a gente vai fazer. Até para pôr um bioestimulador, esses dias eu fiz uma consulta e aí eu tava mostrando para ela, falei, olha, quando eu fiz ficou roxo. Eu falei, olha, mas por quê? Na hora que eu coloquei na lente de vascularização, os vasos dessa paciente é tudo superficial. E o bioestimulador, ele tem que ser colocado numa camada um pouquinho mais superficial. No caso dela, já não poderia ter colocado no superficial. Eu já precisaria ter colocado o profissional que realizou, precisaria ter colocado no profundo, um pouquinho mais abaixo da derme, não na derme superficial, na derme média. E não foi feito isso. Por isso ela ficou toda roxa. 30 dias. Eu acho que foi 20, 30 dias, mas enfim. Então, olha só as histórias. Então, mas por que acontece? Por falta de conhecimento. Conhecimento de anatomia, de não ter um aparelho, às vezes, para poder conseguir visualizar tudo isso. Então não é simplesmente querer fazer. Não, eu sei que muita gente quer fazer, mas estudem. Estuda porque o estudo vai te libertar de tudo, dos erros, vai te libertar da desconfiança, será que eu dou conta, será que eu... Não, você vai conseguir fazer, vai conseguir dar resultado para o seu paciente. Já quase finalizando. Que feio! Qual a maior recompensa pessoal e profissional de ser um agente de transformação, uma pessoa de transformação, que usa a ciência da estética para elevar a autoestima e o bem-estar dos seus pacientes? Ronaldo, então, a minha maior recompensa é ver meus pacientes se olharem no espelho com mais amor e com muita confiança neles, sabendo que eles são bonitos, que eles se amam, e isso é a minha maior recompensa em tudo que eu fiz até hoje na minha vida. E o meu legado é mostrar que a estética, ela vai muito além da beleza. Ela é ciência, ela é cuidado e ela é uma transformação verdadeira que você vai ter.
Doutora Silvana Kennedy, a gente fala Silvana, mas poucos, né? Mais doutora Kennedy. Mais doutora Kennedy. Muito obrigado por compartilhar um pouquinho da sua expertise, um pouquinho do seu conhecimento com a gente, né? De dar conselhos, né, excepcionais. Fico muito feliz de ter vindo, muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da doutora Kennedy com o público do CooperaCast. Eu que agradeço, Ronaldo, agradeço pelo convite, agradeço a vocês que vão assistir o vídeo aí, que estão assistindo, que realmente é muito gratificante. E todas as vezes que você me convidar, estarei. Amo fazer podcast com você, você é uma pessoa sensacional, amo o seu trabalho, né, sua família, que Deus abençoe vocês. E obrigada, me sinto muito honrada de estar aqui, né, novamente, sempre, né, no outro podcast também a gente já teve juntos, e estar participando da família BNI. Faz pouco tempo que eu estou, mas eu já estou apaixonada, estou amando conhecer tanta gente incrível e poder falar do meu trabalho. Eu estou muito contente. E quero convidar você também a fazer parte do BNI, a BNI Coopera, que acontece as reuniões em Paranavaí, acontece toda sexta-feira, lá no Hotel Itália, às 6h15 da manhã. Se você é de outra cidade do Brasil ou de outros países, porque o BNI está no mundo inteiro, só procurar, comenta BNI aqui também, fala assim, sou de outra cidade, ou fala da cidade que você está falando, que a gente pode indicar qual o BNI mais próximo da sua casa, da sua cidade. E se você conhece alguém que precisa fazer uma harmonização, olha só, vamos fazer a referência. Faz uma referência. Uma referência. Você conhece alguém que está precisando fazer uma harmonização, talvez que sofra bullying com a orelha de abano, talvez não está contente com o nariz. Doutora Kennedy é a melhor opção, a doutora mais amada do Brasil, a doctor mais amada do Brasil. Fale com ela e falando em falar com a doutora Kennedy, como é que faz para falar com a doutora Kennedy? Tem o Instagram, escrito Doutora Kennedy, não é DRA, é Doutora Kennedy. Tem o nosso telefone também, né? O WhatsApp, que é 44-999-43-50-50. Vai aparecer aqui embaixo no vídeo. Isso. Na descrição também. Já entra em contato. E é isso, tem Facebook, tem, né? Mas eu acho que o Instagram hoje é um canal que eu mais trabalho. E o WhatsApp. Pronto, se estiver passando por Paranavaí, visitando um parente, você veio de Paris, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Minas, da onde você vier. Brasil inteiro. Pode ir pra lá. Então, tá bom. Uma salva de palmas à doutora Kennedy. Obrigada.